faria? Isso seria bem difícil, porque cada pessoa estaria num fuso horário diferente. Mas supondo que a gente conseguiria. Se cada pessoa ficasse em média 1 segundo no ar, nesse segundo a Terra ficaria mais leve em 316 milhões de toneladas, que é o peso de todas as pessoas juntas. E aí essas 316 milhões de toneladas cairiam de volta juntas na Terra. Quanto isso movimentaria o planeta? Em 2011 teve um terremoto de 8,9 de magnitude no Japão. E ele foi tão forte que a partir desse dia, os dias na Terra ficaram mais curtos, por 1,8 microsegundos. E por isso, se todas as 8 bilhões de pessoas da Terra pulassem ao mesmo tempo, a Terra se moveria menos que o diâmetro de um átomo de hidrogênio. Ou seja, não aconteceria nada. Pérolas de cachorros. Essa mulher resolveu testar o que o seu cachorro faria se invadissem a sua casa. E o resultado... Esse bicho veio do lobo. Caiu! Pega ele! Pega! Caiu! Pega! O dono pegou esses dois aqui namorando. Agora eu vi. Que amizade é essa, rapaz? Esse aqui sou eu quando querem pegar minha comida. Esse aqui caiu em cima do outro cachorro. Por fim, um cachorro ciumento. Quero meu marido de volta. Dá meu marido. Dá meu marido. É meu, não é teu. É meu marido. Dá. Vou melhorar sua infância. Sabe o começo de Shrek 2, em que bate uma onda na praia e aparece essa sereia que beija o Shrek? Ela tem cauda verde e cabelo vermelho. É obviamente a Ariel. Só que no fim dessa cena, a Fiona ciumenta joga ela de volta no mar. E ela aparentemente é devorada por um tubarão. Mas será mesmo? O filme da Pequena Sereia da Disney começa com Ariel sendo perseguida por um tubarão. Exatamente como na cena de Shrek. E se esse for o mesmo tubarão? E o começo do filme da Ariel é na verdade uma continuação de Shrek. A parte boa é que ela conseguiu escapar do tubarão. Independente do que aconteça, nunca durma em um aeroporto. Porque se você for pro aeroporto de Orlando, vai encontrar esse homem dormindo lá 7 dias por semana e 24 horas por dia. O nome dele é James e ele era professor de basquete em uma escola. E tava acompanhando seu time em um jogo em outro estado. Só que durante a viagem, ele tava muito cansado. E resolveu tirar um cochilo no chão do aeroporto. Só que essa soneca virou um sono de 35 horas. O time dele embarcou e ganhou o jogo. Tudo isso enquanto ele dormia. E quando eles voltaram, acharam ele ainda dormindo. E quando ele acordou, o James achou que tinha dormido só 1 hora e que o avião ia decolar logo logo. Eles então explicaram o que aconteceu e ele ficou extremamente chocado. E essa história ficou tão famosa que fizeram essa escultura inspirada nela, bem no lugar onde ele supostamente dormiu 35 horas. Essa escultura chama O Viajante e tá no aeroporto há mais de 40 anos. Ela colocou uma lata em todas as 150 cadeiras da sala de aula, com um bilhete que dizia pra abrir exatamente 9h17. A aula começava 9 em ponto, e por isso todo mundo precisou esperar 17 minutos em silêncio. Mas quando finalmente chegou a hora, o resultado foi extremamente satisfatório. Ela colocou uma lata em todas as 150 cadeiras da sala de aula, com um bilhete que dizia pra abrir exatamente 9h17. A aula começava 9 em ponto, e por isso todo mundo precisou esperar 17 minutos em silêncio. Mas quando finalmente chegou a hora, o resultado foi extremamente satisfatório. Ela colocou uma lata em todas as 150 cadeiras da sala de aula, com um bilhete que dizia pra abrir exatamente 9h17. A aula começava 9 em ponto, e por isso todo mundo precisou esperar 17 minutos em silêncio. Mas quando finalmente chegou a hora, o resultado foi extremamente satisfatório.
satisfatório. Como os astronautas fazem as coisas? Várias comidas ficam estranhas em gravidade zero, como o pudim, que fica pedaçudo enquanto flutua. Já o sal vem em formato líquido. E eles também não podem comer alimentos como pão, que tem farelos que podem danificar o equipamento. É assim que fica uma toalha molhada, que eles usam pra se limpar. Dá pra jogar ping-pong com a água. E é assim que um astronauta consegue se vestir em gravidade zero. Lá, fidget spinners funcionam como uma bola que flutua. Eles fazem o número 2 nessa caixa pequena, então a mira tem que ser boa. E pro número 1, eles usam esse funil com uma mangueira. Por fim, essa é a vista quando você abre a janela no espaço. Uau! Como os astronautas fazem as coisas? Várias comidas ficam estranhas em gravidade zero, como o pudim, que fica pedaçudo enquanto flutua. Já o sal vem em formato líquido. E eles também não podem comer alimentos como pão, que tem farelos que podem danificar o equipamento. É assim que fica uma toalha molhada, que eles usam pra se limpar. Dá pra jogar ping-pong com a água. E é assim que um astronauta consegue se vestir em gravidade zero. Lá, fidget spinners funcionam como uma bola que flutua. Eles fazem o número 2 nessa caixa pequena, então a mira tem que ser boa. E pro número 1, eles usam esse funil com uma mangueira. Por fim, essa é a vista quando você abre a janela no espaço. Uau! Pode tudo, menos mochila. Essa pessoa levou um armário, um barco, um sofá, carrinho de sorvete, carrinho de brinquedo, carrinho de supermercado, um caixão, micro-ondas não pode faltar, um cooler super útil, um pneu. Pode tudo, menos mochila. Essa pessoa levou um armário, um barco, um sofá, carrinho de sorvete, carrinho de brinquedo, carrinho de supermercado, um caixão, micro-ondas não pode faltar, um cooler super útil, um pneu. Pode tudo, menos mochila. Essa pessoa levou um armário, um barco, um sofá, carrinho de sorvete, carrinho de brinquedo, carrinho de supermercado, um caixão, micro-ondas não pode faltar, um cooler super útil, um pneu. Pode tudo, menos mochila. Essa pessoa levou um armário, um barco, um sofá, carrinho de sorvete, carrinho de brinquedo, carrinho de supermercado, um caixão, micro-ondas não pode faltar, um cooler super útil, um pneu. Pode tudo, menos mochila. Essa pessoa levou um armário, um barco, um sofá, carrinho de sorvete, carrinho de brinquedo, carrinho de supermercado, um caixão, micro-ondas não pode faltar, um cooler super útil, um pneu. No Japão tem uma lei que impede que empresas mintam sobre a forma, tamanho e aparência dos alimentos. Tudo tem que coincidir perfeitamente, incluindo o tamanho e formato exato de cada alimento. Caso contrário, eles podem ter problemas legais sérios. E por isso, todas as comparações de expectativas versus realidade lá são extremamente satisfatórias. Como sempre ganhar no Uno? Nunca jogue mais 2 ou mais 4 no começo da partida, porque é bem provável que as outras pessoas também tenham essas cartas e façam você comprar várias. Se um jogador tiver com só 2 cartas, converse com ele sobre um assunto muito interessante. Assim, quando for a vez dele, ele vai estar distraído e vai esquecer de falar Uno. Se você tiver com 2 cartas e uma delas for pra trocar de cor, nunca escolha a cor da sua última carta, porque assim as pessoas vão fazer de tudo pra não chegar nessa cor. Por fim, se você tiver um mais 4, sempre guarde ela pro final. Ao ver que você só tem uma carta, as pessoas vão começar a jogar mais 2 loucamente pra fazer você perder. E o mais 4 vai te proteger disso. Você vai perder todos os seus amigos, mas vai ganhar a partida. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o Trolls 2, eles lançaram uma boneca que ria e parecia completamente normal. O problema é que o botão de rir ficava no seu furico e acontecia isso aqui. Já em 2006, foi lançada uma pistola que jogava um líquido branco viscoso. Os pais, obviamente, não gostaram disso e ele foi banido. Esse brinquedo do Rafiki e do Simba parece completamente normal, até você ver como ele se mexe. Um martelo inflável é um ótimo jeito de deixar crianças brincarem sem se machucar. Tirando que o lugar pra encher é esse aqui. Wolverine! Essa boneca, lançada nos anos 80, comia qualquer coisa que você colocasse na boca dela. Qualquer coisa mesmo, incluindo cabelos e dedos e outras coisas. Quanto tempo você sobreviveu
sobreviveria nadando nessas coisas. Se você nadasse em café, sobreviveria no máximo alguns dias. Se ele tivesse quente, isso causaria queimaduras muito graves na sua pele. E o contato prolongado com a cafeína seria tóxico, afetando seu coração, rins e sistema nervoso. Já nadando em vodka, sobreviveria no máximo um dia, porque além de ressecar sua pele, ela afetaria o seu fígado, cérebro e até o seu coração. Se você nadasse em Nutella, sobreviveria só algumas horas, porque apesar de parecer inofensiva, ela é muito densa, dificultando movimentos, bloqueando a sua respiração e impedindo seu corpo de liberar calor. Você basicamente ia cozinhar de dentro pra fora. Por fim, nadando em esferas de gel, você sobreviveria no máximo algumas horas, porque apesar de parecer divertido, elas bloqueariam os seus movimentos e não deixariam o ar circular. Você não conseguiria nadar e acabaria sufocando. Qual o emoji menos usado do mundo? Esse, por ser inútil, sem ofensa. Mas será mesmo? A gente pode fazer ele ser o emoji mais usado. Toda vez que for dar risada, ao invés de escrever kkk ou usar o emoji rindo, use ele. E assim a gente vai confundir todo mundo que não estiver dentro da piada interna. Um gringo conseguiu fazer isso com esse emoji, mas a gente sabe o poder dos brasileiros. Os melhores chá revelação. Ela estourou o balão, mas nada saiu de dentro dele. Todo mundo ficou bem confuso, até que isso aconteceu. Essa foi uma luta de bebês e a revelação aconteceu quando a menina destruiu o moleque. Esse pai esqueceu que era daltônico. A confusão na cara dele quando ele não viu a cor. Por fim, ninguém esperava esse resultado. Wait, what does yellow mean? Os melhores chá revelação. Ela estourou o balão, mas nada saiu de dentro dele. Todo mundo ficou bem confuso, até que isso aconteceu. Essa foi uma luta de bebês e a revelação aconteceu quando a menina destruiu o moleque. Esse pai esqueceu que era daltônico. A confusão na cara dele quando ele não viu a cor. Por fim, ninguém esperava esse resultado. Wait, what does yellow mean? Esse cara fez uma pintura de ele pintando uma pintura. E aí ele fez outra pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura. E depois fez uma pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura.